programa Mundo Universitário, aqui pela Rede Meio Norte, o programa que fala sobre educação, saúde e tecnologia. Você vai conferir no programa de hoje o que foi destaque no cenário de 2018. E agora a gente conversa com o professor Raimundo Dutra, que vai falar para a gente da valorização, a importância de ser professor no Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Nacera. Boa noite a todos os telespectadores do programa Mundo Universitário e aqui também da TV Meio Norte. Professor, vamos começar falando da valorização do professor, da classe de professores hoje no Brasil. A profissão de professor é uma profissão que, historicamente, ela foi desvalorizada, né? Desde o surgimento dessa profissão, a forma como ela surgiu, já trouxe a desvalorização. Nos últimos anos, do final da década de 90 e na primeira década dos anos 2000, nós tivemos alguns avanços, algumas conquistas, como a exigência de formação em nível superior para os professores, né, para toda a educação básica, o estabelecimento de um piso nacional de salário, a oferta de cursos de formação fazendo parte das políticas do governo federal, algumas conquistas que contribuíram muito para a valorização dos professores. Mas muito ainda tem que se conquistar, muito ainda tem que se avançar, porque os ranços históricos ainda são bastante fortes na carreira docente. Então, a gente pode considerar que hoje é necessário tanto a valorização por parte dos governos federal, estadual e municipal, como também essa percepção de importância da qualificação profissional dos professores. A valorização do professor, ela não inclui somente a remuneração, ela não inclui somente os salários. Mais do que nunca, essa valorização, ela inclui a formação desse professor. Então, a partir do momento em que as políticas educacionais incluem a formação de professores como uma de suas metas e como um de seus eixos, a tendência é que se consiga essa valorização por meio da formação também. Não é só salário que interfere nessa valorização. Embora os salários, a gente reconheça que ainda são muito baixos e que ainda não conseguem contemplar as necessidades básicas dos professores, principalmente dos professores que atuam na educação básica do Brasil. Professor Dutra, mas a gente também tem que considerar que ser professor hoje é um desafio. Um desafio em encarar os estudantes, em entender o porquê dos pais dizem que o professor tem que educar, que a gente sabe que é o contrário. Os pais educam e os professores ensinam. Então, existe todo aí um conjunto que se possa alcançar bons resultados. A função social da escola é ensinar. O professor, no processo pedagógico, ele tem a função de ensinar e o aluno tem a função de aprender. Então, só que o aluno só aprende quando o professor ensina. O ensinar, ou a ensinagem, como eu gosto de falar, só se concretiza quando ocorre a aprendizagem por parte do aluno. E o desafio, hoje nós temos muito mais desafios do que antes na atuação na docência. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade bastante complexa, numa sociedade que é permeada de desafios para todos nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, uma sociedade cheia de conflitos, e isso tudo vem para dentro da escola. A escola, como instituição social que é, ela não é uma instituição isolada, ela não é uma ilha, e o que nós temos na escola é o que nós temos na sociedade como um todo. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade em que a violência alcança índices alarmantes. Por isso também que nós temos nas escolas episódios de violência, como agressões de alunos a professores e tudo mais. Então, assim, os desafios estão maiores ainda por conta da sociedade complexa em que a gente vive, e nós acreditamos que a forma de enfrentar esses desafios é a escola e os professores cada vez mais
se conscientizarem de que a função do professor nos dias de hoje é mais do que nunca produzir conhecimento. A sociedade da informação e do conhecimento, que é essa que nós vivemos, nós vivemos num mundo em que as informações são veiculadas de forma bastante rápida, né? Todo mundo vive bombardeado de informações. E o professor, nós que somos professores, se nossa atuação ela parar na transmissão de informação, nós não vamos estar fazendo essa transmissão de forma tão eficiente como os meios de comunicação fazem, como por exemplo a internet faz. Só que os meios de comunicação, os outros veículos de informação, eles não fazem uma coisa, que é interpretar, que é tratar, que é analisar a informação. Só quem faz isso é a escola, só quem faz isso é o professor. Então, ser produtor de conhecimento é o grande desafio e a grande necessidade de nós que somos professores hoje na sociedade atual. Professor, então a internet, as redes sociais, ela tem seus lados positivos e seus lados negativos também. As redes sociais, a internet, a televisão, o rádio, os meios de comunicação, todos eles podem contribuir muito no processo de ensinar e no processo de aprender. Podem contribuir muito. Agora, precisamos entender também que eles não ensinam. Nenhum meio de comunicação desses ensina. A internet não ensina, a televisão não ensina. O que eles fazem? Eles transmitem informações. É preciso que alguém provoque, que alguém promova o debate acerca dessas informações. É preciso que ocorra um processo de análise, de investigação, de tratamento dessas informações, que é o caminho que segue após o acesso às informações, e isso é a produção de conhecimento que é feita pelo professor, que é feita pela escola. E eu sei que o senhor desenvolve um trabalho bem interessante, né, junto à Universidade Estadual do Piauí, que é trabalhando com a terceira idade. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre tive, a minha vida mesmo pessoal sempre foi muito ligada às pessoas idosas. Eu sempre fui muito relacionado com grupos de idosos. Enquanto fui gestor da universidade, eu tive um trabalho muito próximo também dos grupos de idosos, dos segmentos de idosos aqui da cidade, de Teresina e do estado do Piauí, e hoje eu atuo também como professor na Universidade Aberta Terceira Idade. Eu ministro a disciplina Cidadania e Direitos Humanos para uma turma de 60 idosos lá na Universidade Estadual do Piauí, além das disciplinas que eu ministro mesmo normalmente no curso de Pedagogia da UESP. Professor, para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria receber a sua mensagem direcionada aos professores com a sua perspectiva de futuro para o professor no Brasil. Nós estamos no mês do professor, né, e da professora. Passamos agora pelo dia 15, é um mês todo, né? Mas o que eu convoco, o que eu convido meus colegas professores, pensar na nossa profissão, de pensar no compromisso social que a nossa profissão tem. A profissão de professor, a profissão docente, ela, por excelência, exige de nós um compromisso com a sociedade. Porque, como tanto nós dizemos que a transformação social, ela passa pela educação, mas os agentes da educação somos nós que somos professores. Então, ter essa consciência da coletividade, da sociedade, né, dos efeitos que a nossa ação docente tem sobre as pessoas, sobre a cidadania das pessoas, é importante. E nós vivemos tempos obscuros. Eu falava ainda há pouco que nós vivemos numa sociedade complexa, numa sociedade que é cheia de problemas. Então, cada vez mais precisamos pensar na cidadania das pessoas. E a ação do professor em sala de aula, a ação do professor na escola, a ação do professor nas universidades, ela é essencial para a construção da cidadania das pessoas, de forma que as pessoas possam viver mais felizes, de forma que as pessoas possam aprender a resolver os problemas que elas têm no cotidiano e de forma que essas pessoas também possam ser sujeitos de transformação social. Professor Dutra, muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo Universitário. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saia daí. Daqui a pouquinho tem mais novidades sobre educação no Piauí e no mundo.